sabendo que vocês gostam de ler e não tem tempo. Tô sabendo que vocês gostam de política, mas não gostam de ficar falando por aí, né? Eu sei disso, eu sei muito bem. Não tô lembrado, não. Então, para você que gosta de ler e não tem tempo, eu tenho a solução para você. Vem comigo. Hoje tem mais uma dica de um livro. E desta vez é o Inquérito do Fim do Mundo. Inquérito do Fim do Mundo foi uma frase dita pelo ministro Marco Aurélio. Que dia foi isso? No julgamento, né, das fake news, do inquérito das fake news. Então, na hora de votar, ele foi o único ministro que achava que esse inquérito era o inquérito do fim do mundo, que era ridículo, né? Então, vários juristas, advogados, escritores compõem essa obra, tá? E ela é organizada pela advogada Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan. Caracas, meu! Nossa Senhora! Ok? Então, eu vou começar audiobook desse livro, tá? Que logo em seguida, assim que eu terminar aqui, Para de ser doida! e já vai começar o áudio da introdução, né? Do prefácio, da apresentação do livro, tá? Os próximos vídeos virão com os capítulos 1 e 2, tá? E assim por diante, vai ser aos poucos, porque tem muita gente que não costuma ouvir um audiobook ou um capítulo até o final. Então, Nunca nem vi. Então, nós vamos por partes, devagar, né? Para você que está interessado em saber o que tem nesse livro, o que foi escrito, né? Que fez e está fazendo bastante sucesso ainda, tá? Então, para vocês entenderem, né, o que está acontecendo, e vou ajudar vocês aí, tá? E vocês me ajudem também. Se inscrevam no meu canal, assistam o vídeo até o final, que vocês vão estar me ajudando bastante. Deixa um like, deixa um comentário, uma crítica, ativa o sininho. Relaxa! E vamos que vamos! O Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. Organização Cláudia R. de Moraes Piovesan. Prefácio Paulo Antônio Bricket. Autores Kleber de Oliveira Tavares Neto, Flávio Morgenstein, Ludmila Lins Grilo, Marcelo Rocha Monteiro, Marcelo Salomão Zeluznik, Marcelo Luiz Sheila Freislenben, Rogério Greco, Sandres Espunhols. Editora EDA. Educação, Direito, Alta Cultura. Aspas. E o governo lhes perguntou, por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamavam ainda mais, dizendo, seja crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 23. Organização de Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan. A memória de minha mãe e eterna professora Esther Rodrigues de Moraes. Prefácio. Os processos de Brasília. Crime sem castigo e castigo sem crime. Por algum motivo convidaram a mim, um escritor, para fazer o prefácio do livro que você tem em mãos. Trata-se de uma obra de natureza técnica, elaborada quase em sua totalidade por profissionais da área jurídica e acadêmica. Por que chamaram um escriba e, pior, um representante do menor dos gêneros literários, a crônica jornalista? Talvez porque minha condição de habitante do cotidiano e rato de biblioteca possa eu atentar para aspectos do tema que porventura tenham passado despercebidos. Há tempos venho repetindo como uma espécie de mantra. O crime sem castigo leva ao castigo sem crime. Uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha diz respeito à justiça. Aspas, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Mateus capítulo 5, versículo 6. Isso significa que a justiça é um anseio que habita o coração do homem. Obrigar o homem a viver sem justiça é como tentar fazê-lo viver sem coração. Mas o que acontece quando, por alguma razão, o anseio universal pela premiação do bem e a punição do mal não é realizado pela justiça humana? O que acontece quando os bandidos, os ladrões, os corruptos, os estupradores, os pedófilos e os assassinos não recebem a justa sanção? Ah, meus amigos, aí acontece algo terrível. Quando a justiça não funciona, a sede e a fome mencionadas por Jesus continuam existindo e precisam ser saciadas por algum método. Eis que esse método é a transformação dos inocentes em culpados. Uma sociedade que não pune seus criminosos fatalmente acabará punindo seus membros que não cometeram crime algum. Se a justiça não cumpre efetivamente o seu papel, ela será substituída pelo crime, no tribunal em que a sede de justiça se mata com veneno. Por diversas vezes na história, as instituições judiciais se transformaram em meio para a punição de inocentes. Assim morreu Sócrates, assim foram perseguidos os profetas do Antigo Testamento, e assim foi condenado, torturado e crucificado nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi por acaso que ele disse: aspas, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. João capítulo 15, versículo 20. Houve, porém, na história contemporânea, um episódio em que a perseguição aos inocentes foi levada a extremos jamais vistos e registrados com tanta clareza. Refiro-me ao grande terror da União Soviética, entre 1936 e 1938. No livro Sussurros, A Vida Privada na Rússia de Stalin, o historiador britânico Orlando Fingers descreve o modus operandi da justiça comunista. Aspas, Stalin provavelmente sabia que a vasta maioria das vítimas era totalmente inocente, mas como bastava um pequeno punhado de inimigos ocultos para fazer uma revolução, quando o país estivesse em guerra, ele considerava totalmente justificável prender milhões de pessoas para erradicá-los. Como Stalin disse em junho de 1937, se apenas 5% dos presos fossem realmente inimigos, seria um bom resultado. Provas eram de pouca importância. Segundo Nikita Khrushchev, na época era o chefe do comitê do partido em Moscou, Stalin costumava dizer que se um relato delação fosse 10% verdadeiro, deveríamos considerar todo o relato como sendo verdadeiro. Todos na NKVD, Polícia Secreta Comunista, sabiam que Stalin estava disposto a prender milhares de pessoas para capturar apenas um espião. Muito é melhor do que o insuficiente, avisou Ierov aos agentes da NKVD. Não importa que 1000 pessoas a mais sejam mortas em uma operação. Naqueles 3 anos, não houve uma só família na União Soviética que não tivesse um membro perseguido, preso, deportado ou morto pela polícia de Stalin. Nem familiares e velhos amigos do ditador escaparam. Mas é imperioso perguntar, como se chegou a esse extremo? Ora, o grande terror não surgiu do nada. Ele foi precedido por uma série de eventos, a começar pela própria Revolução Russa de outubro de 1917, que, na verdade, foi um golpe de Estado realizado por militantes profissionais. As primeiras medidas de Vladimir Lenin entre 1870 e 1924, chefe do nascente Estado soviético, incluíram proibir toda a imprensa de oposição, prender os inimigos do partido bolchevique, criar tribunais de exceção revolucionários, as famigeradas troicas, e dar plenos poderes à Tcheca, primeiro nome da polícia secreta comunista conduzida pelo sanguinário Félix Dzerzhinsky, entre 1877 a 1926. Vencida a Guerra Civil entre 1918 a 1921,
os bolcheviques iniciaram o acerto de contas com seus velhos adversários da igreja e da política revolucionária. Organizaram-se os primeiros grandes julgamentos espetáculo do regime comunista, como o Processo Eclesiástico de Moscou, de abril a maio de 1922, Processo Eclesiástico de Petrogrado, junho a julho de 1922, o Processo dos Socialistas Revolucionários de junho a agosto de 1922 e diversos outros julgamentos de supostos sabotadores do regime. Provas, direito de defesa, presunção de inocência e outros, formalismos burgueses eram completamente dispensáveis. As punições eram as mais duras: prisão, degredo e, em muitos casos, fuzilamento. Mas os eventos que mais chamaram a atenção do público ocidental foram os chamados processos de Moscou, justamente nos anos do Grande Terror, quando Joseph Stalin, entre 1878 a 1953, já se consolidara como sucessor de Lenin e senhor absoluto da pátria soviética. Os processos de Moscou consistiram em 3 julgamentos. 1. Em agosto de 1936, julgamento do Centro Antissoviético Unido Trotskista Zinovievista. Foram julgados Zinoviev, Kamenev e mais 14 pessoas. Todos foram fuzilados. 2. Em janeiro de 1937, julgamento do Centro Paralelo Antissoviético Trotskista. Foram julgados Piatakov, Zokolnikov e Radek e mais 14 pessoas. 13 foram fuzilados e 4 mortos na prisão. 3. Em março de 1938, julgamento do bloco antissoviético dos trotskistas de direita. Foram julgados Bukharin, Rykov e mais 19 pessoas. Quase todos foram fuzilados. Por que esses julgamentos causaram espanto em todo o mundo ocidental? Em primeiro lugar, porque se tratavam de companheiros mais próximos de Vladimir Lenin, personagens lendários da Revolução de 1917. Mas não era só isso. Todos eles abdicaram de qualquer direito de defesa e acusavam-se a si mesmos dos mais terríveis crimes e traições. Na Casa dos Sindicatos de Moscou, esses velhos revolucionários, antes vistos como homem de ferro e temidos pelas nações capitalistas, apresentavam-se como farrapos humanos alquebrados e lamuriosos, jurando arrependimento diante do ex-camarada Stalin. Destaca-se nos processos de Moscou a figura do procurador-geral Andrei Vyshkin, entre 1883 a 1954. A grande estrela dos julgamentos de espetáculo. Vyshkin considerava em si os papéis de acusador, juiz, investigador e vítima. Ficou célebre sua frase final no julgamento de Zinoviev e Kamenev. Aspas. Estes cães raivosos do capitalismo tentaram rasgar de membro a membro o melhor da nossa terra soviética. Exijo que esses cães raivosos sejam fuzilados, todos eles. Os ex-companheiros de Lenin, com a possível exceção de Kamenev, tinham lá sua cota de crimes, todos cometidos no início do regime, mas não foram condenados à morte por eles. As acusações dos processos de Moscou eram todas, de alto a baixo, rigorosamente peças ficciosas criadas pelos esbirros da polícia secreta stalinista. Conta-se que Stalin ficou furioso quando, durante o primeiro julgamento, um dos réus mencionou um encontro com o filho de Trotsky, Lev Sedov, no Hotel Bristol, na Dinamarca, para o planejamento de assassinatos. Ocorre que o hotel havia sido demolido em 1917. Stalin bufou, aspas, para que diabos vocês precisam de um hotel? Deveriam ter dito estação ferroviária. A estação está sempre lá. Os processos de Moscou, no entanto, foram apenas a parte visível da enorme catástrofe que atingira a sociedade soviética naqueles anos.
A partir desses julgamentos, a polícia secreta, rebatizada de NKVD, iniciou a perseguição sistemática de toda a população russa. O procurador Vikinsky costumava dizer, aspas, acredito em manter as pessoas ansiosas. Foi justamente isso que o regime comunista fez com o povo. Os agentes da NKVD costumavam fazer suas operações na calada da noite, quando invadiam brutalmente a casa das vítimas. Não era necessário um motivo real para prender uma pessoa. Bastava uma associação com outras pessoas caídas em desgraça, por mais tênue que fosse. A delação de um vizinho ou de um colega de trabalho invejoso, uma frase sussurrada e ouvida por um estranho, o parentesco, mesmo que distante, com supostos inimigos da revolução, ou a necessidade de cumprir as cotas de prisão estabelecidas por Stalin. Tudo era motivo para ser preso e enquadrado no famoso artigo 58, com suas 14 alíneas em que tratava de aspas crimes contra revolucionários. Se houvesse memes e tweets na época, certamente estariam entre os possíveis motivos para encarceramento e condenação. Assim, de acordo com o Livro Negro do Comunismo, tendo por base documentos oficiais da antiga soviética, aspas, apenas durante os anos de 1937 e 1938, 1.575.000 pessoas foram presas pela NKVD, 1.345.000, ou seja, 85,4% foram condenadas no decorrer desses anos. 681.692 pessoas, ou seja, 51% das pessoas condenadas entre 1937 e 1938 foram executadas. Lembro que esses números são estimativas moderadas e não levam em conta as mortes no sistema de campos de concentração Gulag, onde a mortalidade era altíssima. Agora alguém pode estar perguntando, e daí? Isso não é coisa do passado? O comunismo não acabou? O que é que tudo isso tem a ver com a realidade brasileira atual? E minha resposta será, aspas, tudo. Em primeiro lugar, nosso país e nosso mundo hoje sofrem as ameaças do grande herdeiro desse sistema genocida, cujo nome abstenho-me a mencionar, pois certamente você conhece. Como eu já disse, o grande terror soviético não surgiu do dia para a noite. Durante 2 décadas ele foi cuidadosamente cultivado com a censura, com a perseguição, com a ameaça, com a chantagem, com a usurpação, com a trapaça, com a corrupção, com a mentira e com a morte. O sistema de poder que descrevi criminalizou a opinião, a tradição, o direito natural, as liberdades individuais, atacou e envenenou tudo aquilo que as pessoas mais amavam: a fé, a família, a cultura, a pátria, os frutos do trabalho. Nos ensaios que compõem este livro, homens e mulheres de coragem vão lhe explicar por que algo muito parecido com o grande terror pode acontecer em nosso país, se nada for feito. Já tivemos a experiência de ver a nação arruinada por uma organização criminosa que se apossou do Estado por longos anos. Felizmente, o povo conseguiu vencê-los nas urnas. Hoje, porém, assistimos ao contra-ataque do crime. Tudo que os soviéticos de hoje querem é premiar os criminosos e punir os inocentes. Mas nós não desistiremos nunca de enfrentá-los, não importa o preço a pagar, porque já nos foi dito, aspas, bem-aventurados os que sofrem por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10, por Paulo Bricket. Apresentação. Frankfurt, República Federativa da Alemanha, ano 1958. Um sobrevivente de um campo de concentração nazista caminha pela rua e, por acaso, descobre que um guarda da SS Waffen, assassino e torturador no campo de concentração de Auschwitz, é professor em uma escola infantil. Um amigo jornalista indignado procura 3 delegacias de polícia pedindo providências às autoridades para prender o criminoso.
Sem resultado, o jornalista vai com o judeu à sede da Procuradoria-Geral e apresenta o caso aos promotores, que também se recusam a investigar os homicídios praticados pelo guarda nazista. Àquela altura, o único crime ainda não prescrito, e eles ainda são expulsos pelo próprio procurador-geral. Um jovem promotor, ainda em início de carreira, se interessa pelo caso e a sua curiosidade o leva a conhecer os horrores ocorridos durante o regime nazista. Ele descobre ainda, com estupefação, que os fatos ocorridos nos campos de concentração do Terceiro Reich ainda eram desconhecidos dos alemães mais jovens, como ele, e desprezados por grande parte do povo alemão, que contara com 10 milhões de nazistas nos tempos do Führer, parte dos quais ainda ocupava espaços importantes na burocracia estatal e na iniciativa privada. Assim começa o filme alemão chamado Labirinto de Mentiras, que conta como, quase 2 décadas após o fim da Segunda Grande Guerra, os alemães ainda apoiavam os nazistas, e mostra as investigações dos crimes cometidos pelos guardas dos campos de concentração até serem levados a julgamento no que ficou conhecido como julgamento de Auschwitz, dentre eles Oswald Karduk, apelidado pelos prisioneiros como o Satanás de Auschwitz. Em um dos diálogos mais importantes do filme, o jornalista diz ao jovem promotor, aspas, "A maior atrocidade da humanidade é simplesmente negada e esquecida. Um promotor alemão não saber o que ocorreu em Auschwitz é uma vergonha." No verão de 1964, Erich von Gehlen, que retornara aos países germânicos em 1958, 20 anos depois de ter fugido para o exílio para evitar a prisão pela Gestapo, proferiu uma série de preleções chamadas As Conferências Hitler e os Alemães, reunidas na obra Hitler e os Alemães, publicada no Brasil pela editora Realizações. Selecionando na Alemanha por 6 anos e acompanhando o cotidiano do país à época do julgamento de Auschwitz, nestas conferências, Voegelin abordou as questões políticas daquele tempo, em destaque a ascensão de Hitler ao poder, analisando como isso foi possível e as suas consequências. O tema central das palestras acabou sendo a cumplicidade dos alemães com o regime nazi. Para o prefaciador da versão brasileira de Hitler e os Alemães, Mendo Castro Henriques, o foco de Voegelin, aspas, é no princípio antropológico segundo o qual a sociedade é uma expressão dos indivíduos que a formam. O princípio implica o mútuo condicionamento da parte e do todo, aspas, o homem é uma cidade em ponto pequeno, e a cidade é um homem em ponto grande. A personalidade moral do indivíduo não é determinada pelas estruturas sociais em que se insere, mas a mediocridade do caráter pessoal facilita a corrupção das estruturas sociais. As componentes pessoais, sociais e históricas do povo alemão da década de 1930 tiveram o seu papel no hitlerismo, mas o resultado final foi determinado pela falta de caráter moral e espiritual da população e dos líderes. O que faltou na Alemanha dos anos de 1920 e 1930 foram pessoas responsáveis com o sentimento da busca da verdade. O que sobrou foram fanáticos fundamentalistas convictos da, aspas, sua verdade. Em 14 de março de 2019, no Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, por meio da portaria GP número 69, instaurou o inquérito policial 4.781, cujo objeto é apurar crimes relacionados com notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a moralidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e seus familiares. No mesmo ato,
Dias Toffoli designou o ministro Alexandre de Moraes para presidir esse procedimento judicialiforme e inquisitorial, o qual, por sua vez, escolheu os agentes e os delegados federais que o auxiliaram na condução das investigações. O feito foi apelidado de Inquérito das Fake News. Desde então, uma sequência de atos ilegais e inconstitucionais foram praticados por agentes públicos, por ordem do presidente do inquérito policial, e foi desencadeada uma sequência de fatos e eventos políticos interligados a construir uma narrativa, alguns dos quais elencarei, que tem resultado em um avassalador ataque às liberdades individuais com evidente fim político e ideológico. Em abril de 2019, aconteceu na capital portuguesa o 7º Fórum Jurídico de Lisboa, que teve como um dos coordenadores científicos um outro integrante do STF, Gilmar Mendes. O dia 24 de abril foi dedicado ao workshop organizado por ICJP/CIDP-IDP-EFGV, chamado Redes Sociais, Informação e Democracia, que teve como um dos coordenadores o próprio Gilmar Mendes. Ao longo do dia ocorreram diversos painéis cujos temas eram democracia, imprensa profissional e redes sociais, ATSP, fake news e redes sociais, regulação da informação no ciberespaço e robótica e inteligência artificial. O ministro fez o encerramento do evento ao final do dia. No dia 4 de setembro de 2019, quase 6 meses depois da instauração do inquérito 4.781, o Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar mista de inquérito com o fim de investigar fake news e o uso de redes sociais durante a campanha presidencial de 2018, tendo como alvo exclusivo conservadores. No dia 2 de abril de 2020, o senador Alexandro Vieira do Cidadania, antigo PPS, Partido Popular Socialista, apresentou no Senado o projeto de lei 1358/2020, que virou o PL 2630/2020, apelidado de Lei da Censura 2020, o qual institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Em seu artigo 1º, o projeto dispõe que, esta lei estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais e de serviços de mensageria privada através da internet, para desestimular o seu abuso ou manipulação com o potencial de dar causa a danos individuais ou coletivos. O projeto foi aprovado no Senado no dia 3 de junho de 2020 e seguiu para a Câmara de Deputados. Em 29 de maio de 2020, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pelo Subprocurador-Geral do Tribunal de Contas da União, Lucas da Rocha Furtado, representou perante o TCU para que se apure possível utilização indevida de recursos públicos envolvendo Gabinete do Ódio, que seria um esquema de divulgação de ataques a autoridades e de divulgação de notícias falsas. O subprocurador solicitou ainda o compartilhamento de informações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, das fake news e de 2 inquéritos do STF, o 4.781 e o 4.828. Em 13 de junho de 2020, atendendo a pedido da coligação entre PT, Partido dos Trabalhadores, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e PROS, Partido Republicano da Ordem Social, e com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, admitiu o uso das provas produzidas no inquérito das fake news nas ações de investigação judicial eleitoral que visam a cassação da chapa presidencial eleita no pleito de 2018. O TSE deixou ao encargo do ministro Alexandre de Moraes
que também atua naquele tribunal, decidir se é pertinente o compartilhamento das provas do inquérito que ele mesmo, Alexandre de Moraes, preside. Assim, o que se iniciou com o inquérito policial viciado que tramita dentro da cúpula do Poder Judiciário sobre segredo, estendeu-se para a Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas da União e para o Congresso Nacional, que tenta, pela maioria de seus membros, criar vários mecanismos que buscam o controle das comunicações pelas redes sociais dos cidadãos e dos órgãos de mídia que não se enquadram no perfil desejado pela Corte, pelo Legislativo e pela grande mídia. Em perfeita simbiose, eles se retroalimentam. Em março de 2019, no inquérito das fake news, recém-instaurado, entrou em ação a máquina de censura instalada em Brasília, quando a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de um advogado. No dia 15 de abril de 2019, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a revista Cruzoé foi intimada a retirar do ar a reportagem de capa chamada O Amigo do Meu Pai, estendida a decisão ao site antagonista do mesmo grupo, sob o fundamento de, aspas, claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. Na decisão, o ministro ainda afirmou que o conteúdo da matéria era um típico exemplo de fake news e estabeleceu multa diária de R$100 mil pelo descumprimento da decisão. Foram cumpridos ainda 8 mandados de busca e apreensão com o seguinte fundamento, aspas, a postagem reiterada em redes sociais de mensagens contendo graves ofensas a esta corte e seus integrantes, com conteúdo de ódio e de subversão da ordem. Em setembro de 2019, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em razão da publicação de uma entrevista na véspera, na qual Janot teria relatado que, em 2017, fora ao STF armado e com a intenção de atirar contra Gilmar Mendes. No dia 19 de dezembro de 2019, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido por Alexandre de Moraes no malfadado inquérito, na casa de Edson Salomão, presidente do Movimento Conservador e chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Garcia, PSL de São Paulo. Em 20 de abril de 2020, por requisição do Procurador-Geral da República, foi instaurado um novo inquérito, o de número 4.828, agora com a justificativa de apurar, aspas, fatos em tese delituoso envolvendo a organização de atos contra a democracia. Procedimento sigiloso apelidado de Inquérito dos Atos Antidemocráticos. O efeito, novamente, sem obedecer a critério de distribuição, tem como presidente da investigação o ministro Alexandre de Moraes. Neste feito, já foram quebrados sigilos bancários e fiscais de parlamentares, dentre outros, e expedidos inúmeros mandados de busca e apreensão de prisão, todos contra conservadores, cujos crimes até o momento não se sabe quais seriam exatamente. Em 27 de maio de 2020, agentes da Polícia Federal em diversos estados cumpriram 29 mandados de busca e apreensão na residência de empresários, jornalistas, youtubers e políticos, por ordem de Alexandre de Moraes, no inquérito 4.781, aspas, suspeitos de criar, disseminar e financiar notícias falsas. Todos conservadores. Até o momento, não se sabe também quais foram os crimes cometidos. Os próprios investigados e seus defensores não conseguiram acesso integral aos autos, que já acumulam cerca de 6.000 páginas e mais de 70 anexos. Em junho de 2020,
10 dos 11 ministros do STF chanceleram a instalação dos procedimentos e dos atos praticados pelo presidente dos inquéritos 4.781 e 4.828, não obstante seus gritantes e insanáveis vícios. O único ministro que se opõe e apontou as suas ilegalidades foi o ministro Marco Aurélio, que o chamou de inquérito do fim do mundo sem limites. No dia 24 de julho de 2020, mais de uma dezena dos investigados foram simplesmente cancelados, pois tiveram seus perfis nas redes sociais bloqueados por ordem de Alexandre de Moraes no inquérito 4.781. Todos eles com muitos seguidores, alguns dos quais jornalistas e outros que têm na mídia social seu meio de sustento. Embora os direitos de diversos cidadãos comuns, jornalistas, empresários e parlamentares tenham sido violados e a liberdade de expressão e de opinião de dezenas de pessoas tenham sido vilipendiadas, a grande mídia e a grande maioria da chamada, aspas, classe falante, inclusive juristas, apoiam de modo até entusiástico os atos ilegais da Corte Suprema, visto que tem como alvos indivíduos declaradamente conservadores. A noite não escurece de uma vez. Voegelin relata um importante episódio em seu livro que nos reporta ao cenário brasileiro atual. Trata-se do julgamento de eutanásia de Limburg, no qual o réu Dr. Hans Heffelmann levantou graves acusações contra o poder judiciário do Terceiro Reich. Dr. Hans, acusado de cumplicidade na morte de 73 mil supostos doentes mentais, disse que em 1941, numa conferência em Berlim, todos os procuradores da justiça, chefes e os presidentes das cortes de apelação tinham declarado o seu apoio ao programa de eutanásia. Disse ele ainda que o secretário de Estado do Ministério da Justiça fez uma preleção nessa conferência judiciária em que declarou que a ação T4, que era a campanha pela eutanásia, era legal. Ali estavam presentes mais de 100 dos membros mais antigos, entre eles o presidente da Suprema Corte, Irving Bank, e nenhum deles levantou qualquer objeção. Hans esclareceu ainda que as medidas de eutanásia não constavam em lei, pois Hitler não queria uma lei sobre essas medidas que tinham como fundamento um decreto legal pessoal do Führer, de modo que a campanha foi executada como um, aspas, segredo do Reich. Aspas, isso significa que todos os mais altos juízes alemães sabiam que todo esse empreendimento não tinha nenhuma base legal e não disseram nada. Testemunhas dessa cena descrevem como todos aqueles presidentes da Corte de Apelação olharam para Buck. O que dirá Buck? E Buck nada disse. E então, também eles nada disseram. E toda a coisa começou a mover-se. Voegelin chama a atenção ainda para o, aspas, segredo do Reich, apontando que tal prática não nascera na Conferência de 1941 sobre as medidas de eutanásia, mas já tinham aparecido em dezembro de 1932 acerca do procedimento para a mudança de nome, para o qual os judeus deveriam apresentar prova de ancestralidade, de tal maneira que não pudessem mudar de nome. Esse seria o primeiro caso de perseguição aos judeus, por meio de uma circular secreta de Hans Klobke, no Ministério do Interior. Se na Alemanha nazista o uso de instrumentos secretos tornou-se prática comum para perseguição e extermínio, o segredo inviolável imposto aos inquéritos do STF também tem sido usado para fins questionáveis, assim como tem sido aceitas e até aplaudidas a censura e punição antecipada de cidadãos por mera expressão de opinião e de críticas, como se fosse crime. Aliás, tipificação penal de opinião foi o que ocorreu no regime stalinista da Rússia, como só ia acontecer em regimes totalitários.
Termos abertos, indefinidos e abstratos como fake news e, aspas, atos antidemocráticos têm sido permissivos para tudo, são porretes retóricos para golpear qualquer oponente, gatilhos semânticos para despertar forte emoção e desligar a razão. Assim, crimes criados pelo judiciário com tipos abertos e conteúdo obscuro, leis e regimentos não recepcionados pela Constituição de 88, fazem o papel do artigo 58 do Código Penal Stalinista de 1926, como relata Alexander Solzhenitsyn em Arquipélago Gulag. Aspas, na verdade, nada existe debaixo da cúpula celeste, conduta, desígnio, ação ou inação que não possa ser punida pela mão pesada do artigo 58. O artigo 58 consta de 14 parágrafos, mas nenhum parágrafo do artigo 58 era interpretado de maneira tão ampla e com tão ardente consciência revolucionária como o 10º. Visava, aspas, propaganda ou agitação que contenham um apelo ao derrubamento ou enfraquecimento do poder soviético e também a difusão, preparação ou conservação de literatura como esse mesmo conteúdo. O resultado não poderia ser diferente de um inquérito kafkiano, nos moldes soviéticos descrito por Solzhenitsyn. Aspas, a instrução e o julgamento são apenas formalidades jurídicas que já não podem mudar o vosso destino. Se é preciso fuzilar-vos, mesmo que estejam absolutamente inocentes, fuzilamo-nos na mesma, e se for preciso absolver-vos, mesmo que sejam culpados, serão absolvidos. Deem-nos um homem e nós lhe arranjaremos um caso. O livro jurídico que ora lhe apresento trata das ilegalidades, das inconstitucionalidades, das violações a princípios caros e sedimentados nos direitos constitucional e processual penal brasileiro que viciam o natimorto inquérito das fake news, o, aspas, inquérito do fim do mundo, como chamado pelo ministro Marco Aurélio. Trata-se, portanto, de uma denúncia e de um registro histórico do crepúsculo do direito brasileiro. Tamanhas as violências às liberdades individuais e aos ataques à vontade da população, que só consegue se manifestar e se ver representada nas e pelas redes sociais, que se tornaram alvos de toda espécie de censura em nome da defesa da, aspas, democracia e das instituições. Se aceitamos esse caminho, será o fim do direito, tal como o conhecemos e defendemos. Derrubado o direito, um dos pilares da civilização ocidental, retrocederemos à barbárie. Como o direito não é uma ilha, o livro também reúne profissionais e intelectuais de outras áreas do conhecimento para trazer mais luzes aos fatos para o devido entendimento do tema e para sua contextualização dentro de um panorama histórico, semântico, político, filosófico e moral. Os juristas, por sua vez, sem dispensar a técnica, mas com uma linguagem acessível para leigos e estudantes de direito, apontam, com base em seus estudos alicerçados na tradição do direito constitucional e processual penal, os graves erros que têm sido praticados pelos ministros do STF, que trazem concretos riscos para o país e, sobretudo, para a liberdade, direito fundamental e divino, inalienável e inegociável. Se daqui a 20 anos um jovem jurista alegar desconhecimento ou incompreensão deste momento sombrio da nossa nação e da nossa justiça, não será pelo silêncio, pela omissão ou pela covardia destes que se arriscam à censura, à prisão e a outras inimagináveis represálias em tempos de incertezas e de insegurança jurídica, para descortinar os fatos e demonstrar que, não obstante o deserto moral e espiritual em que se encontra o país,
do qual essa justiça é fruto, ainda há pessoas responsáveis com o sentido de busca da verdade, dos quais, segundo Voegelin, carecia a Alemanha. A questão então é saber se somos em número suficiente para evitar que o próximo passo seja a queima de livros como este, pois, ultrapassada essa barreira, o passo seguinte não é o cancelamento virtual de opositores, o que já ocorreu, mas a queima de pessoas, como alertou Henrique Heine. Aspas, aqueles que começarem a queimar livros terminarão queimando pessoas, o que efetivamente ocorreu no Terceiro Reich. A, aspas, edição de Toda a Nação já é uma realidade. Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan, Londrina, julho de 2000.